Olá a todos, uma ótima noite. Voltamos com as nossas lives de todas as. Agora, né? Nós faremos as nossas lives às quintas-feiras, quinzenalmente. Excepcionalmente hoje, pela possibilidade da nossa convidada, vamos fazer a nossa live na quarta. Mas as próximas lives serão às quintas-feiras. Então, deixamos aqui a todos essa informação. Quintas-feiras, quinzenalmente, teremos as nossas lives. Estamos já marcando com alguns convidados, né? Teremos temas muito importantes. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que estão entrando. Então, que todos saibamos que em muito breve, a partir já a próxima quinta não teremos a live, né? Porque estamos tendo essa semana, e já para outra quinta teremos novamente a nossa live aqui, que será anunciada no decorrer da próxima quinzena, ok? Então é isso. Vamos já, a nossa convidada já está conosco e nós vamos fazer parte. Ivy, o que será? Olá! O que Olha é eu isso? com esse vídeo virado para lá. Eu estava pensando, mas o que é esse negócio? Ai, ai. É uma Como é que. poltrona, viu? Dessa vez eu fui precavida. Caprichou, caprichou. Nem E tanto, aí? né? Que descer a câmera para lá ainda. E aí, como é que vai? Tudo bem, e você? Também, tudo ótimo. Hoje nós temos um tema bastante interessante, bastante atual, que nós vamos conversar com a nossa querida professora Isabel Nogueira, que agora é uma estrela, né? Agora é Ah, uma estrela. opa! Conta um pouco, primeiramente, boa noite, né? Eu Boa queria que você noite. falasse um pouco para as pessoas que já estão entrando, né, conosco, um pouco do seu trabalho, né, daquilo que você desenvolve como trabalho. Depois a gente vai entrar no nosso tema. Mas um pouco do trabalho que você desenvolve e também do trabalho que você fez lá com a comunicação não violenta, que foi Aham, bastante, que foi algo bem, bem gostoso, bem atrativo aí em Marília. Conta para o pessoal. Boa noite. tá. Boa noite, Ronaldo. Ó, primeiramente, muito obrigada mais uma vez de me convidar para estar falando aqui junto com você. É muito legal isso, muito gostoso estar Uma participando. alegria. E tem que agradecer você. Imagina, uma alegria. Ô, Ronaldo, hoje é um dia especial para mim. Minha mãe estaria fazendo 82 anos hoje, então hoje é um dia que eu amanheci muito, muito cheio de esperança, cheio de gratidão. Ela já partiu para o outro plano, mas deixou bastante coisa boa, coisas maravilhosas. Então é um dia Que legal. especial para mim. Que bacana, que bacana. Felicidades É, para ela, né? Onde ela estiver, onde ela estiver, né? Que Deus esteja seja muito dando um lugar feliz. legal para ela. Com Verdade. certeza. Então, Ronaldo, meu trabalho é como professora, já faz praticamente 30 anos já que eu trabalho como professora, e de alguns anos para cá eu tenho trabalhado como coach de crianças e de adolescentes também, Certo. realizando um trabalho de coaching, né, que é um trabalho muito legal, muito bacana, tem ajudado muitas crianças, adolescentes, nas suas questões, né, nas suas demandas. Eu tenho ajudado também muitas famílias, porque quando a gente trabalha um processo com a criança e com o adolescente, a família tem que estar junto, né? Porque é um sistema, a família é um sistema, então não adianta trabalhar com um e não trabalhar com o outro. Então, a família toda acaba se beneficiando desse processo, e é muito, muito bom mesmo, diferente. A gente vê que as famílias muitas vezes já estavam desanimadas, sem saber a solução. Aí elas começam a ter uma nova visão, um novo olhar sobre a situação.
Então, é um trabalho assim que me dá muito prazer. Eu fico bem contente de realizar esse trabalho, né? Que bacana, que coisa boa. É, É quando você faz o que você ama, eu acho que quando a gente, todos nós, né, independente do que façamos, se fazemos o que amamos, eu acho que é uma alegria muito grande, né? Poder é passar um verdade. pouco das coisas que a gente aprendeu, né? Eu nunca É, digo das é, coisas que a gente sabe, porque a gente sabe muita coisa porque alguém nos passou, né? com Então, coisas que certeza. nós aprendemos servem para que a gente passe adiante, né? Para que a É, gente dê continuidade, passe para alguém, para que alguém leve esse legado também, né? Adiante. é verdade. É. Então, E com relação à palestra, né, que você perguntou, foi muito isso. legal mesmo. É, falei sobre comunicação não violenta, que a gente já, acho que minha primeira live foi Primeira comunicação não live nossa. violenta, né? Isso. É. Então, foi muito legal. Eu acho que eu consegui passar um conteúdo de uma forma dinâmica. Eu encontrei muitas pessoas depois e as pessoas me falaram pelas redes sociais que foi muito especial aquele momento lá. É Que coisa uma boa. autodescoberta enorme, né? De repente, a pessoa descobriu coisas ali sobre ela mesma que eu acho que clareou muita coisa sobre ela, sobre a esposa, o esposo, sobre os filhos. Então, eu achei assim que o pessoal gostou. Foi, acho que bem legal para quem esteve lá. Sim, Foi muito. verdade. Porque nada Eu, melhor, né? Hoje a gente vai falar sobre telas também, né? sim, Tempo de sim, tela. Isso, assim como comunicação não violenta, também envolve autoconhecimento, né? Porque a gente quer lutar contra coisas, mas antes a gente precisa de algumas coisas que possam dar subsídios para a gente. Então, o autoconhecimento é um desses elementos aí importantes para a gente saber lidar com as sim, diferentes situações, com os desafios, especialmente com filhos, verdade. Eu né? gostaria muito de ter estado lá em Marília. Gostaria mesmo, porque eu sou seu fã, sabe disso. Mas Ah, infelizmente não conseguimos. A gente já sabia que não conseguiria. uhum, Mas esse tema nosso de hoje é de suma importância, né? Eu vi um muito. vídeo teu lá no teu perfil, né, no É. Instagram, professora Isabel Nogueira, para quem quiser seguir, está aqui inclusive, né? Para quem quiser seguir a professora, ela tem toques muito interessantes, né, sobre crianças, adolescentes, que você deve curtir, que você deve seguir, porque realmente são muito importantes para o seu dia a dia como pai, como mãe, né? São toques que podem fazer toda a diferença na forma como você lida com o seu filho. Então, eu gostaria que você desse início ao nosso tema de hoje, né? Que é tempo de Uhum. tela. Né? E a gente Isso. tem, assim, claro, eu acredito que muitas pessoas têm perguntas até para fazer, porque muitas das coisas que você fala são para adulto também, né? Ah, é É, muito, muito mesmo. o adulto que fica o dia inteiro num celular, o adulto que passa o dia inteiro num computador, até para trabalho mesmo, ele tem Sim. que ter alguns cuidados, dar algum tempo de levantar, dar uma volta, fazer, né? Tomar um Sim. café, ter um lazer de 10 minutos, alguma coisa para. Deve ser isso, né, Isabel? É, Você é. precisa, por exemplo, quem trabalha, eu, por exemplo, trabalho com computador praticamente o dia todo. É importante isso. De quanto em quanto tempo é interessante eu sair um pouco da mesa e dar uma volta, ver gente, né? Ver mato, Uhum. enfim, Sim, ver o nada. ver o Sabia que nada, ver o nada é importantíssimo. deitar, fechar os olhos, né? Sim, Quem ouvir está uma de home música, office. É, né? Ô, Ronaldo, realmente, né, o que você falou, que eu geralmente as minhas postagens, a minha comunicação, eu realmente penso nos pais quando eu vou comunicar isso, porque nós não temos muitas vezes algum tipo de conhecimento e não é de qualquer jeito que a gente consegue esse conhecimento. Porque, por exemplo, você pode ter um livro na sua casa que fale desse assunto, mas você não tem o tempo. Então, eu procuro pegar esse conhecimento, digerir de uma forma muito prática, muito fácil, muito objetiva, porque para facilitar a vida dos pais mesmo, né?
e baseado naquilo que eu tenho de experiência, de demanda do dia a dia, aquilo que acontece na sala de aula, acontece com os processos de coaching que eu faço. Então, realmente, o meu objetivo é sempre dar um toque rápido, mas assim, o suficiente para a pessoa entender um pouquinho para lidar melhor com as situações com os filhos. Então, o que você falou, realmente, eu me proponho a isso, sim, minhas postagens sempre têm esse objetivo, e essa live aqui também vai ajudar muitos pais, vai ajudar qualquer um de nós, porque você falou aí de trabalho home office, e que a gente tem que sair, tem que parar. Então, hoje, eu vou falar um pouco a respeito de substâncias químicas que a gente tem no nosso organismo, e você vai entender direitinho que a gente precisa mesmo dar esses breaks aí durante o dia, esses intervalos, porque isso vai gerando uma série de prejuízos, e a gente precisa, sim, ter consciência para sair disso que acaba virando um piloto automático. Não é? Meu marido trabalha home office também, né? E tem hora que eu olho para ele assim, eu falo, meu, levanta dessa cadeira, vai tomar uma água, vai andar no quintal, abre aquele portão, vai fazer alguma coisa. Porque sem a pessoa perceber, ela está consumida, né? E o que está acontecendo? Será que não está acontecendo nada? Dentro de nós tem uma série de processos que acontecem. Então, quando a gente fica sabendo disso, isso contribui muito para o nosso autoconhecimento e a gente também passa a entender como funciona o cérebro e o organismo dos nossos filhos, porque a gente tem o mesmo tipo de funcionamento, basicamente, né? Então, aí a gente vai poder entender melhor. E uma coisa importante para a gente saber também, que o que acontece comigo, embora eu, que sou adulta, o adolescente, a criança, sejamos basicamente a mesma coisa, a criança ainda não tem grande parte do seu cérebro desenvolvida ainda, especialmente a parte do controle, que é essa parte pré-frontal, que é a parte do controle, é a parte racional, né? Então, é isso que explica muitas vezes uma criança fazer birra, ter um descontrole emocional muito grande, porque ela ainda não tem essa parte, que é o centro de comando, ainda desenvolvido, está em desenvolvimento. O adolescente também não tem essa área, já tem mais que a criança, mas ainda não está totalmente amadurecido. Então, ele também passa por esse amadurecimento, passa por uma série de substâncias químicas que estão a todo vapor naquele momento. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho sobre isso, a gente começa a falar assim, nossa, então agora eu já sei por onde começar, né? Já tem algumas informações que podem me ajudar. Certo. As informações são importantes. No processo de coaching, todo o processo tem pelo menos 3 vezes que a gente tem a presença dos pais, da família. E todo esse conhecimento, a comunicação não violenta também é tratada porque são recursos importantes para a família se entender, para a família todos conseguirem caminhar num bom relacionamento, numa qualidade de convívio, bem diferente daquilo que a gente tenta fazer sem ter conhecimento. É verdade. Né? É verdade. Esse convívio, eu acho que você falou, é de suma importância. E muitas vezes a tecnologia, né? Eu vou, assim, a gente vai dar um spoiler, porque eu vou falar muito sobre isso na terça. Né? Na terça a gente vai ter uma palestra ao vivo no meu canal do YouTube sobre o título é Zumbis, o efeito reverso do desenvolvimento, né? Porque tem pessoas que parecem zumbis, né? Desde que a tecnologia surgiu, essa tecnologia que veio para facilitar a nossa vida, e pelo amor de Deus, a culpa não é da tecnologia, né? Um aviso ao meu chefe também, porque eu trabalho com isso também, né? Eu quero um aviso a ele. Não é contra, não é contra a tecnologia, mas a tecnologia é como dinheiro. Se você não souber lidar, ele é nocivo, né? E é o que vem acontecendo. As pessoas andam usando a tecnologia
de maneira totalmente errada, usando o progresso, a modernidade de forma errada, a ponto de se afastar das pessoas. Né? E isso é o que, e isso está tornando as empresas ineficientes com serviços péssimos, né? Esses atendimentos de robô que você não consegue falar com nenhum humano, é um absurdo, né? Você não tem a chance de poder falar com alguém da empresa sobre algo que esteja acontecendo, eles perdem uma oportunidade única de consultoria. Então tudo isso nós vamos falar lá na terça-feira. Quais as desvantagens disso tudo? No nosso caso, a tela é algo que parece que é um imã, que atrai a pessoa, principalmente no lazer, tá? No trabalho não é tão latente isso, apesar da pessoa ficar grudada lá também. Eu mesmo, trabalhando home office, esqueci de almoçar. Tá? Já aconteceu, já olhar, quando eu olho no relógio, 3 da tarde, eu falo, gente, eu nem fiz o almoço. Quanto mais, né? Você passa batido, quer dizer, isso parece que a tela tem um dom de te atrair, e isso é prejudicial demais. Né? É verdade. Puxando um gancho aí no que você falou, né, que as pessoas são zumbis, existe 2 cidades na China que tem uma faixa exclusiva para os cabeças abaixadas, ou cabeças baixas, alguma coisa assim. São faixas em que as pessoas vão andar nessas faixas, pessoas que realmente não vão levantar a cabeça, elas vão teclar e vão... Então, elas estão ali já para percorrer aquela faixa em segurança, digamos assim, né? Sim. Mas a que ponto chegamos, né? Porque essas pessoas estão... Que vida é essa? Será que isso é vida mesmo? Será que o ser humano nasceu para isso? E também algo muito importante você falar é que a gente não pode demonizar as telas, né? E achar que, né? Porque ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, tem o bom uso e tem o mau uso. Exatamente. No caso dos meios digitais, elas são ótimas, porque, por exemplo, através delas que as pessoas conseguem se comunicar, conseguem realizar trabalhos. Por exemplo, você, no começo da pandemia, se propôs a trazer assuntos bons, pessoas que pudessem contribuir com as outras. Então, você mesmo fez uso dessa ferramenta de uma forma extremamente positiva, e muitas pessoas fazem também, né? Perfeito. Exatamente. É por isso que a gente fala, a gente não pode colocar a culpa na tecnologia, no progresso. Não, isso é benéfico, isso foi criado para nos trazer benefícios. Agora, não sabendo usar qualquer coisa, até remédio em desequilíbrio vira veneno. É verdade. Sim. Agora, se a internet for uma ferramenta usada para o crescimento, para informação, para capacitação, ela é muito bem-vinda, ela é uma facilitadora. Ela, por exemplo, eu tenho um curso que eu estava interessada, presencial era de mais de R$2.000, online cai para 1.300, olha só. Então, fora gasto de deslocamento, que no caso, Sim. Se eu quiser fazer esse curso, eu não vou ter. Sim. Hospedagem e muito mais. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta. Com o mau uso, ela é extremamente prejudicial, principalmente para a criança e para o adolescente. Por quê? Porque estão em formação. O adulto já se vira, né? Se responde por si mesmo, mas a criança e o adolescente precisam de uma regulação no tempo e na qualidade daquilo que assistem. Porque tela tem um dispositivo que gera o vício. Exato. Né? Então, é até interessante, Ronaldo, que durante uma entrevista em 2010, Bill Gates e o outro lá, da Steve Jobs, né? Eles foram entrevistados sobre se os filhos deles utilizavam smartphones. Eles disseram que somente depois dos 14 e o outro disse que não. Então, olha só, eles são os criadores. Que será que eles sabem? Exato. Que deixa, né, que os filhos deles não tiveram acesso tão cedo. Exato. É de se pensar, né? É claro, é claro. Eu acho que 14 anos é uma idade excelente. Hoje está difícil segurar, né, para chegar até os 14 anos.
Aqui nós tivemos que liberar com 12, né? Mas É. foi a forceps. Conseguiram Assim. bem até. Foi a forceps. Mas tem pais também, Isabel, que lançam mão desse recurso para ter sossego, certo? E isso pode, e eles podem estar causando um grande dano para a criança, né? Nesse sentido. Sim. Porque a princípio, né, pode ser um alívio, mas a longo prazo, se toda vez for esse o recurso que for utilizado para a criança se acalmar, para o pai controlar essa criança, futuramente não precisa esperar que essa criança também vá ter um autocontrole, porque ela não viveu a experiência da frustração, por exemplo. Né? Entendi. Ela esteve poupada o tempo todo, ela não interagiu, ela não sentiu a raiva, o ódio de não ter aquilo que ela queria. Então, também ela pode não ter tido a oportunidade de gerenciar esse ódio, aprender um pouco mais sobre si mesma, receber uma orientação de um adulto sobre como ela pode ficar mais tranquila. Então, sem esses recursos, vai, né, a longo prazo, como é que vai ser isso, né? Facilita agora, mas e depois? Se vira um vício, é difícil de prever os resultados, né? E aí chega na juventude, esses jovens não sabem lidar com frustração, né? Eles não sabem lidar e tomam atitudes até bastante graves, né? Olhando por esse aspecto, porque exatamente não sabem lidar. Um pai que não tem autoridade de dizer não para um filho e acha mais fácil dar um celular para ele brincar, um tablet para ele brincar, não sabe o que está fazendo com essa criança e não sabe o quanto no futuro isso prejudica ele mesmo. Porque quando ele quer retomar as rédeas do processo, já era, ele não consegue. Eu estou certo? Eu estou no caminho? Você está certíssimo. Isso com relação à tela ou com relação a qualquer outra coisa, né? Qualquer coisa que gera gratificação. Então, as telas geram gratificação. E eu vou explicar por o porquê dessa razão, né? Mas antes eu queria te falar algo que uma vez eu vi que eu fiquei, assim, espantada, né? Uma lojista que precisa trabalhar, lógico, né? Mas ela vende tecidos e a filhinha dela, que era bebê, estava num cesto, misturado num monte de pano e já mexendo no celular. Não, parecia que não tinha ninguém. De repente eu virei e falei, meu Deus, tem uma criança aqui nesse cesto. Tão pequena e já com celular. Então, a recomendação das pessoas que estudam a tecnologia na infância é que se tente adiar o máximo a introdução da tecnologia, especialmente no tablet, no celular, para a criança, né? No máximo, deixar que pelo menos até os 5 anos, a criança não tem acesso. É o mais indicado pelos estudiosos nesse momento, né? E gradualmente, depois disso, 1 hora de tela. Mas só que é tela contando tudo, contando TV, contando o smartphone, o tablet. Para quê? Para que essa criança tenha prioridades na sua vida para ela correr, brincar, comer bem, estudar, porque a gente percebe que uma criança que fica muito nos jogos, ele desenvolve a falta de atenção, ele tem dificuldade de aprender, gerou vício. Então, por mais que ele esteja na sala de aula quietinho, a cabeça dele está no jogo, né? Então, a gente vai saber o que está passando na cabeça dele, mas a gente imagina que é o joguinho, porque realmente a pessoa fica ligada naquilo. Especialmente se uma criança, antes de dormir, ficou jogando. Você sabe que tudo que a gente faz antes de dormir, qualquer coisa que a gente lê, um filme, aquilo fica sendo trabalhado na mente da gente a noite toda, né? Então, inclusive, é uma recomendação das pessoas, né, que a gente faça exercício de gratidão, relaxamento, pensar coisas positivas, fazer exercício de visão mental. Para quê? Para que a nossa noite seja tranquila, para que o nosso sono seja preservado. Mas uma criança que joga com intensidade antes de dormir
ela vai passar a noite sem que, não é consciente, o cérebro dela em repouso vai continuar trabalhando naquele modelo, naquela frequência, naquele movimento. Ou seja, essa criança teve super estimulada por horas, se os pais não tiverem controle, realizando jogos que são coisas que estimulam demais e ainda num momento que é super inapropriado. Por quê? Porque ele vai interferir no sono, ele vai interferir na qualidade do pensamento. Então, à noite, o sono é feito para nos dar enquanto a gente dorme, o cérebro faz uma faxina. Existe um líquido que percorre todo o cérebro, fazendo uma limpeza, tonificando de novo. Então, por isso que a gente, antes de dormir, nossas crianças, adolescentes, tem que dar um tempo, especialmente nessa hora, para que a sua mente seja preservada, seja cuidada, né? E o sono, o tempo de sono é super necessário. Recomenda-se que uma pessoa que não tenha dormido bem não assine um documento no outro dia, um adulto. Um documento, né, alguma coisa assim importante, não realize nada de importante num dia em que ela não teve uma noite boa de sono. É melhor que ela adie esse compromisso. Então, se na cabeça de um adulto acontece isso, vamos imaginar na cabeça de um adolescente, vamos imaginar na cabeça de uma criança. Então, a gente observa hoje em dia alta taxa de depressão em jovens, taxa de suicídio. A gente não pode deixar de falar nisso, né? Claro, claro. Não é verdade? Né? Ai, você está exagerando. Será que eu estou mesmo? É só a gente olhar os índices, né? Isso tem a ver com aquele fator frustração que nós falamos há pouco? Tem a ver com o fator frustração. E agora eu vou até entrar numa questão que você falou sobre o jovem que depois não tem limite, que os pais querem interferir. Então, quando é criança, é o momento em que os pais precisam ensinar o que é limite. Então, tem pais que são muito rígidos e pais extremamente soltos. O ideal é que a gente tenha um equilíbrio nisso daí, porque o equilíbrio que vai ser o melhor. Então, a gente, como pai, como professor, como aquela pessoa que está cuidando de uma criança que está em formação, dar a orientação, filho, você pode usar em determinado horário, em determinado período, e tal conteúdo, né? E por quê, filho? Porque é uma medida que a gente está tomando para te proteger. Não é para te privar, não é porque a gente quer que você seja infeliz. É para sua proteção, é para sua segurança. Então, filho, determinados conteúdos, assim que você vê, você comunica para o pai, comunica para a mãe, para a gente ver o que é que você está acessando, para a gente estar junto com você, mas você vai ter seu tempo de jogo. Você vai ter seu tempo de acesso, né? Então, a orientação que a gente pode dar já, desde quando vai deixando a criança mexer no celular, é muito importante. Eu acredito que você e a Lu tenham feito esse trabalho antes de dar o celular para Com sua filha, certeza, né? com certeza. Não foi? Com A missa certeza. rezou o terço. Eu acho assim, falando de experiência casa, né? Tudo que você combina com a criança antes, você não vai ter problema depois, né? Tanto de tela quanto você sair com uma criança para comprar um presente para um amiguinho dela. Tem pais que acham um terror isso daí, porque vai entrar com a criança numa loja de brinquedo e a criança vai querer, né? Então, é simples, a criança não é boba, a criança entende o que você conversa com ela. Sim. Então, você dizer para ela, olha, filho, para ele, né? No caso, a criança, o menino ou menina, olha, filho, nós estamos indo comprar presente para o seu amiguinho, não é seu aniversário, é aniversário dele. Então, chegando lá, você pode até olhar os presentinhos que você queira no seu aniversário, no Natal e tal. Mas, para pedir para o Papai Noel. Mas, hoje, não vai ter presente para você. Você vai comprar só para o seu amiguinho. Acabou. Não tem chororô, porque você combinou antes. Não adianta você entrar com uma criança numa re-rap sem falar nada. Quando a criança olha e quer abraçar o brinquedo, você fala não. Entendeu?
parece assim, pô, me trouxe aqui para quê? Então, eu acho que tudo que é combinado, eu não sei se essa linha, eu acho, isso a Luciana faz, né? A Mariana é filha do primeiro casamento da Luciana, né? É muito querida por mim, mas ela não é minha filha biológica. Então, ela aprendeu isso com a Luciana de uma forma muito clara. E ela sabia disso desde pequenininha. Né? Ela ia, falava, mãe, eu vou querer esse no meu aniversário. Pegava o presente do amiguinho dela e ia embora. Era até mais fácil para a mãe no aniversário chegar lá e comprar o que ela queria. Entende? Era um catálogo. Então, na verdade, eu acho assim, a tela é a mesma coisa. Olha, você vai ter um celular a partir de... E por isso até eu acho importante o que você disse da idade. Porque a partir de uma certa idade, você pode conversar com a criança, eu vou te dar um celular e a tal hora é desligar, a tal hora na minha mão, vai ficar comigo, você não leva para o quarto. No início, a Mariana não levava celular para o quarto. Né? Celular é até a hora de dormir, que também tinha hora, porque ela acordava às 5:30 da manhã para ir para o colégio. Nossa, muito cedo, né? Então tem que dormir mais cedo, né? E o que você falou, só para terminar, porque senão eu estou parecendo Faustão, né, falando em cima do convidado. Então, o que acontece? O que você falou é a mais pura verdade. Né? Eu gosto muito de um seriado que tem no Netflix e passa no XN também, que é A Lista Negra. E é um seriado meio violento, meio né? Tem algumas cenas bem fortes e tal. Eu desligo e vou dormir. Olha, teve uma noite que eu sonhei que eu estava sendo perseguido e que queriam me matar. Aí eu acordei, eu era umas 2 horas, fui no banheiro, voltei, o sonho continuou. Eu falei pra lá, não tinha acabado esse sonho. O sonho continuou. Então, a cabeça da gente é algo muito sério. É algo muito sério, né? Tem uma pergunta feita aqui pelo meu amigo Alexandre Marcon Bin Laden, que ele está perguntando o seguinte: Bin Laden é por minha conta por causa dessa barba que ele deixou crescer aí. Ele está perguntando. Com medo agora. Ele está perguntando o seguinte: qual o nome desse líquido que você comentou que faz a higiene do cérebro? Se eu não estou enganada, é líquido encéfalo-raquidiano, uma coisa assim, encéfalo-raquidiano, alguma coisa assim. Tá. Depois eu posso confirmar. Tá. Líquido encéfalo-raquidiano, algo assim. Certo. Ele faz uma faxina, uma limpeza, né, para que realmente, assim, alguns neurônios precisam ser eliminados, né? Substâncias precisam nutrir os neurônios. Sim. Então, é isso, tá? Mas depois posso pesquisar o nome certinho, posso falar também. Mas é basicamente isso daí. Ronaldo, aí uma coisa interessante que eu queria falar também é que existem pesquisas que quando uma criança de 1 ano e meio, crianças logo já estão brincando no tablet ou com o celular, existe uma substância nos nossos nervos, nos neurônios, e se chama mielina. Essa mielina cobre os neurônios e ela é uma camadinha de gordura. E ela é uma enzima, na verdade, porque ela que faz com que os impulsos elétricos corram com muita velocidade. Então a gente precisa dela. E já existem estudos apontando que crianças de 1 ano e 8 meses estão na fase da construção da linguagem. Então, é a hora que ela começa a entender o que estão falando para ela, é a hora que ela também começa a querer falar as primeiras palavras. Já se observa uma diminuição da mielina. Então, crianças que vão ter dificuldade na linguagem por conta dessa mielina que diminuiu e que, se ela diminuir, como vão ficar os impulsos? Como vão ficar as sinapses, né? Ela precisa da mielina, então, já existem estudos que apontam para isso. Então, esse é um ponto, assim, que a gente vê a questão de adiar o uso do tablet, dos celulares e de todo o aparelho tecnológico, porque já tem a televisão. A televisão já conta, né? Ele já tem acesso. Então, para
essa informação é uma informação de resultado de pesquisa científica importante, né? E aí, com relação ao que você falou do adolescente, aquele momento que o pai depois não vai conseguir controlar, é o seguinte: quando uma pessoa chega na adolescência, ela tem um impulso muito forte por novidades, curiosidade, ela quer correr riscos, para ela correr riscos é algo na adolescência que a gente sabe que isso acontece. Ele quer, não é, ultrapassar os A limites. gente não tem muita responsabilidade, né? Não tem muita prudência, né? Não. O cérebro nessa idade não está amadurecido. E o que acontece, né? Nessa fase, acontece duas coisas que, olha só a complicação. O jovem quer novidade, quer correr riscos, quer conhecer pessoas, está em busca do que ele não sabe e desconhece, ao mesmo tempo em que o cérebro não tem um regulador ainda pronto. O regulador para dizer assim para ele, ó, calma, será que vale a pena? Vamos pensar um pouquinho antes, né? Então, não tendo esse regulador e tendo a vontade de correr risco, de buscar adrenalina e tudo mais, não fica uma coisa um pouco complicada? Sim. Né? Então, você acha que um adolescente nessa idade, nessas condições, porque todos estão, né, adolescente está nessa condição, pode deixar de ter um acompanhamento dos seus pais em qualquer área da sua vida? Não pode, né? E em tela, que pode ser usada como terra de ninguém, como é que você faz? Como é que você protege uma pessoa, uma menina, por exemplo, de sofrer por ver a influência de outras pessoas na rede social se mostrando rica, linda, glamourosa? Como que você vai fazer e deixar a coisa acontecer por si só? Na cabeça de uma pessoa que está vendo isso, e ela está querendo se moldar a pessoas que são diferentes dos seus pais. Sim. Nesse momento da vida dela. Então, Muito. acompanhamento de pai e mãe sempre é importante, das pessoas, né, dos cuidadores, essa atenção dos professores também. Nesse momento existe esse conflito aí, a busca por aventura e a falta da regulação ainda. Então, o adolescente, é difícil ele, por mais que ele saiba dos riscos, talvez fazer aquela coisa errada gere tanto prazer que ele não resista. Então, se não tiver um cérebro pensante, maduro, perto dessa pessoa, para acompanhar, existe um risco. Mas o pai que nunca acompanhou, os pais que nunca acompanharam, nesse momento vai ser bem difícil acompanhar. Você perde o controle. Né? Não vínculo. É verdade. Só para não deixar sem resposta, o meu amigo Alexandre Marcon, é líquido cefalorraquidiano. Isso aí mesmo. Líquido Então, tá cefalorraquidiano. Eu fui, enquanto você estava falando, eu fui para te deixar em paz, porque eu não paro de interromper, eu fui lá no Google e procurei. Mas é isso mesmo. Cefalorraquidiano. Uma vez eu fiz um curso com uma neurologista e ela que falou sobre isso, sobre essa faxina. Sim. E voltando lá na questão do sono, isso é tão verdade que a gente, antes de dormir, o que estiver fazendo vai ficar gravado, que se a gente fizer uma atividade boa, de relaxamento, de visualização, a gente vai ser imensamente agraciado com um bem-estar, com uma noite de sono positiva. Então, para quem não acredita, faça esse teste para ver só que no outro dia você vai estar se sentindo muito melhor. Ou então, né, assiste, ouve alguma música legal, alguma música bacana, que te traga um bem-estar, que aí você nota que a noite vai ser outra, o dia vai ser outro, bem melhor. Você vai estar mais tranquilo, mais focado. Então, depois contem para nós, né, Ronaldo, o resultado aí. Deixa aí nos nossos directs, né? Para que a gente saiba. Quanto tempo você sugere que uma criança desligue o celular antes de ir para o seu quarto, antes de ir para o sono? 1 hora.
Uma hora antes de se deitar, né? para se desligar aquela... Porque parece que a tela tem uma cor, algum contraste, não é isso? Que desperta, digamos assim. Ô, Ronaldo, é isso mesmo. Então, uma hora antes, né, vai tirando o celular. Mas agora, sabe um ponto que eu acho interessante a gente saber, que explica muito para todos nós, né, adultos e tal. As substâncias que a gente tem no nosso cérebro e o quanto elas estão... o quanto o efeito delas, junto com as telas, altera o comportamento humano, né? Então, pode ser da criança ou do adolescente. Então, por exemplo, no caso da dopamina. Então, a dopamina, assim como os outros elementos, as outras substâncias químicas, como a ocitocina, a endorfina, o cortisol, acompanham o ser humano desde que ele vivia na pré-história, porque são substâncias importantes para a sobrevivência, né? E a dopamina é aquela substância que nos faz buscar o prazer imediato. Quando a gente tem o prazer imediato, a gente produz dopamina. Então, o adolescente está mais propenso a buscar mais estímulos à dopamina, porque é aquela pessoa que busca os resultados imediatos, especialmente aquilo que dá prazer, aquilo que dá recompensa. Então, e o que acontece? A dopamina, ela está, como na nossa sobrevivência, ela está relacionada na nossa sobrevivência primitiva, né? Está relacionada com caça, com formação de vínculos, com conquistas. Então, quanto mais um cérebro consegue realizar isso, mais ele estimula a indução de dopamina. Nos jogos eletrônicos, como é que isso funciona? A pessoa sobe de nível de uma etapa para outra, de uma fase para outra, senso de conquista, né? Consegue alcançar o tesouro, não sei o quê, dopamina. Consegue curtidas, consegue apreciação das pessoas, dopamina. Aí, a pessoa que está vivendo toda essa dose, esse estímulo para dopamina, o que ela vai querer diante de uma pequena frustração? Você acha que ela vai suportar? Não. Se ela sabe onde ela vai fabricar dopamina? Exato. Né? Vira uma válvula de escape a tela, nesse caso. Né? Aí, diante de uma dificuldade real, que é complicada de resolver, é melhor, diante disso, qual que é a escolha que o cérebro vai fazer? Se o cérebro tem a tendência de optar pelo que é mais fácil. Ele vai buscar de novo mais dopamina. E isso vicia, é o vício. Então, a gente pode explicar o vício também, em certa parte, pela fabricação de dopamina, que gera senso de recompensa, gera prazer imediato. E o adolescente, como é que ele faz se ele ainda não tem o centro de controle e regulação ainda pronto? É bem complicado, não é? Por isso que se ele tiver o acesso completamente liberado a qualquer conteúdo e todo o tempo que ele quiser, vai ser bem difícil ele engajar no estudo, no trabalho, no diálogo com a sua família, na convivência social, na busca de um trabalho, de um emprego. Então, a gente precisa ficar alerta, saber dessas informações, porque elas nos esclarecem bastante. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Muito esclarecedor. O tempo está voando, né? Você vê que sempre que eu tenho dado, sempre falo isso, eu dou muita sorte com os meus convidados, né? Porque sempre voa, né? E está sendo muito bom, muito esclarecedor. Eu acho que tanto para a criança e para o adolescente, quanto para nós adultos, né? É verdade. Então... sabe, Ronaldo, te atrapalhando um pouco aí. Não, de forma nenhuma. Quem te atrapalhou fui eu. Não, é que eu não quero perder uma ideia aqui, ó. Não perca. É o seguinte, né? Acho que eu fiz até um vídeo falando disso daí. Na adolescência,
o adolescente tem uma poda neuronal, né? Ele perde bastante neurônio porque aqueles que nunca foram estimulados, eles vão ser descartados, porque aqueles que foram, o cérebro vai investir neles, vai desenvolver, os seus filamentos, para que haja mais sinapses, vai acontecer um crescimento desses, um desenvolvimento. E tudo aquilo que a criança foi estimulada, isso vai continuar, então. São neurônios que têm uma marca, são trilhas que foram realizadas na infância e que na adolescência vão ser aprimoradas. É igual trilha mesmo. Quando a gente pega vamos supor que a gente está entrando numa selva e a gente faz uma trilha. Isso é feito na infância. Na adolescência, isso vai ser mais... esse caminho vai ser aberto com mais facilidade ainda. Se na infância uma criança ficou 7 horas por dia, que é a média, mas as 7 horas, na verdade, até mais. Se ela ficou 7 horas por dia presa num celular, o que é que ela vai aprimorar na adolescência? Né? Porque essas 7 horas de tela tirou um equipamento que ela podia ter aprendido a usar, um instrumento musical, uma dança, uma habilidade física. Então, na adolescência, essa trilha já está feita. Não vai precisar criar essa trilha na adolescência, porque é mais difícil. Então, na adolescência, se ela foi estimulada, ela tem o que desenvolver. Se ela não foi estimulada, ela não tem o que desenvolver. E aí nós, como pais, precisamos falar assim, peraí, o que eu estou cobrando do meu filho se eu não intervir lá? Mas passou daquele momento, mas todo o tempo é possível fazer novamente uma trilha, mas o esforço vai ser um pouco maior. Por isso tem que ter uma persistência do jovem, tem que ter uma persistência dos seus pais, para que novos hábitos sejam adquiridos, sejam feitos, novas trilhas sejam abertas, né? E a criança e o jovem se sinta assim, estimulado, incentivado, motivado para realizar esse novo caminho, porque o cérebro apresenta plasticidade. E alguns pesquisadores dizem que até o cérebro adulto, maduro, consegue realizar a aquisição de novos hábitos, novos aprendizados, mas o trabalho de realizar as trilhas demanda mais esforço, mas é possível. E quando uma criança também, o adolescente e o adulto também, Ronaldo, está jogando, além da questão da dopamina, existe ainda a questão do cortisol, que é o hormônio do estresse, que é um hormônio bom, nós precisamos dele, assim como a dopamina nós também precisamos. Mas para que serve o cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio da ameaça, quando a gente sente que está ameaçado por alguma coisa. Então, quando a gente está jogando ou fazendo algo que está gerando esse mal-estar, está gerando um estresse, ativa em nós a liberação do cortisol, que faz o quê? Batimento cardíaco acelerado, pressão arterial acelerada também, aquela sensação de luta ou fuga ou ficar congelado diante de uma ameaça. E o nosso cérebro ele não sabe o que é uma ameaça real ou virtual. Para ele, tanto faz. Então, quando uma criança a gente vê, ou um jovem, ou até nós estamos vendo um conteúdo que está deixando a gente estressado, com aquele batimento cardíaco acelerado tal, a gente precisa perceber que é o momento de parar. E isso a gente pode estar ajudando os nossos filhos, falando para eles, né? Olha, filho, se algum conteúdo está te deixando nervoso, aflito, agressivo, é hora de você parar. É hora de você parar. E como que a gente regula a dopamina? Como que a gente regula o cortisol? Ajudando o nosso corpo de uma forma com que ele produza serotonina, endorfina, ocitocina, que são hormônios do bem-estar, da segurança. Como? Nos relacionando com pessoas. Ocitocina é nos relacionamentos. Ocitocina é o hormônio do amor, né? Nos relacionando, lidando com pessoas, fazendo um trabalho social, ajudando alguém, contribuindo com a vida das pessoas.
E endorfina e serotonina? Através de atividade física, exercícios cardio, né? Que é aqueles que fazem a gente correr, mexer o corpo todo, fazer movimento. Então, ao tempo em que a gente pode deixar o nosso Aeróbicos, né, que filho eles falam. aeróbico, a gente pode, então, deixar o nosso filho num certo tempo de tela, mas promover também essas outras coisas, porque elas são primordiais para a vida humana e para o desenvolvimento mental, cognitivo, emocional, espiritual, por que não dizer, não é? É verdade. Mexe com tudo. Você falou uma coisa muito importante aí na sua fala, da criança que fica muito tempo na tela e ela é retirada daquela parte do dia da criança que é de brincar, que estimula a criatividade, né? Sim. Estimula muitas vezes a criança a ver nos seus brinquedos e nos seus conflitos de bonecos ali naquele instante como resolver um problema, como resolver uma situação, né? E outra coisa importante, em um momento nós fazíamos um bate-papo como esse nosso, mas pessoalmente naquela época, com uma pessoa que cuida de segurança da informação. E ela dizia que nós deixarmos uma criança, porque além de tudo isso que a tela faz conosco, tem os relacionamentos que a criança encontra nas redes sociais, que você não sabe quem é, você não sabe quem está falando com o seu filho. Né? Então, ela disse que deixar uma criança sozinha, dependendo da idade, diante de uma tela de um computador ou do celular, é a mesma coisa que largá-la lá no centro de São Paulo, na Praça da República, sozinho. Sim, né? Sim. Então, é a mesma falta de segurança. Né? Sim, verdade. Já houve casos de pessoas levarem adolescentes ao suicídio. Né? São coisas sérias. Sim, sim. A gente precisa estar junto, porque nós, adultos, temos a obrigação, porque a gente já tem todo o equipamento e experiência, né? Então, além da gente ter o equipamento todo aprimorado já para calcular os riscos, é nossa obrigação, porque é nossa responsabilidade cuidar dessas crianças, né? E aí a gente pensa assim, mas não pode deixar brincar hora nenhuma, ter acesso hora nenhuma? Então eu gosto muito de uma pesquisadora que ela diz assim, que a gente pode pensar na tecnologia como uma dieta. Existe uma restrição, mas existe a oportunidade, os momentos de comer um fast food. E não existe problema nisso, tudo bem. Mas, na maioria das vezes, ter um controle, sim. Por quê? Porque nós estamos nutrindo a personalidade, estamos nutrindo um cérebro. E é por isso que tem que tomar cuidado. E aí, ó, pra gente finalizar, que já estamos quase já, né? Já quase. 5 minutos. Ó, então, vamos para as ações, né? Se a gente quer que os nossos filhos sejam criativos, capacitados, que contribuam com o mundo, que sejam pessoas predispostas, motivadas, a gente tem que fazer a nossa parte. Começar cedo é a melhor delas, mas a qualquer momento é o momento. Então, quando a gente fala assim, mas meu filho já tem 14 anos, assume o seu papel, pai e mãe, assume o seu papel. Não deixa para depois, para nunca na sua vida você falar assim, eu devia ter feito e não fiz. Então, assuma. A gente é passível de erro, mas as oportunidades estão aí para a gente se colocar também, né? Então, o que a gente, de forma real e prática, o que os pais podem fazer? Preparar os filhos, enquanto são crianças, para o mundo virtual. Alertar dos perigos, até onde ele pode ir e mostrar-se sempre parceiro para estar acompanhando o que o filho está realizando nas redes sociais. Outra coisa muito importante é ajudar o filho a se conhecer. Então, quando o filho já se conhece, ele é capaz de falar assim, esse joguinho está me fazendo mal, eu estou ficando estressado, estou ficando angustiado, estou ficando nervoso, a rede social está me fazendo mal, eu tô vendo que
Tem pessoas que têm uma vida que eu não tenho e o que eu não consigo atingir. Isso está me deixando estressado e nervoso. Eu vou selecionar o que eu vou olhar, porque isso está me deixando muito mal. Eu tive uma cliente adulta, que disse para mim, olha, eu estou passando mal de ver rede social, porque parece que todo mundo tem uma vida maravilhosa, mas eu não consigo ter essa vida. E a pessoa já, né? Então, você imagina isso na cabeça de uma adolescente, uma menina, principalmente, no caso, né? Então, estar ajudando a pessoa a ter autoconhecimento. Eu tô ficando mal com esse conteúdo? Eu tô ficando mal com esse jogo? Eu vou parar, então. Porque se eu jogar bola vai ser melhor, se eu ir para o campeonato com meus amigos vai ser melhor. Então, ajudar o filho a se conhecer também. Porque, às vezes, a criança também teria até vontade de sair dessa situação, mas nem sabe que é possível. Né? Sim. E desenvolver hábitos saudáveis, convivência saudável com os filhos, favorecer experiências de passeio, de convívio, deixar as cartas claras para que o filho, então, seja inteligente, feliz, próspero, autoconfiante, para que ele explore o seu potencial. E os pais, o que os pais precisam ter? Intuição, moderação e buscar conhecimento. E se precisar de uma coach, também, né? Especializada em criança e adolescente, por que não, né, Ronaldo? Eu acho sempre buscar ajuda profissional quando você não está conseguindo um intento. Eu acho que não é nada. As pessoas têm preconceito. Eu comentava com a Simone Brás, que está aí, está falando que foi um aulão. Nós temos aqui o Danilo também. Foi professora, aqui é o Danilo, Marcela André é o Danilo. A Vanessa, que falou que durante a pandemia, no começo da pandemia, ela passou uma fase mais crítica com isso. Mas depois ela começou a levar a filha para praças, né? Para as pracinhas lá. Também onde ela mora é covardia, né? Em Valinhos tem muito mais pracinha, né, dona Vanessa? Então, com certeza, eu acho que é óbvio que a gente tem que usar essas coisas paralelas para que a gente possa estimular até a brincadeira da criança, a natureza, enfim. Eu não tenho dúvida. Eu sei que, olha, no meu relógio faltam 2 minutos. Eu não sei se aqui ainda encerra com 1 hora, porque faz tempo que eu não faço live, mas foi assim maravilhoso. Uma pena que terminou. Não sei se aqui eu brinco na pracinha também, o Danilo está falando. Onde ele tá? Onde você está, Danilo? Que cidade que você está? Coloca aí para nós. Eu sei que a Vanessa... Que é meu aluno. Seu aluno, ele falou que é seu aluno. Ele disse. Ô, gente, meus aluninhos, beijo da pro, hein? Amanhã eu tô lá cobrando tabuada. Você que a Vanessa tá em Valinhos. Agora, Danilo, fala onde você tá, menino. Então é Marília. Isso. Foi Marília. Tá. Deve ter também, hein? Então, a Simone Brás, que inclusive é a nossa convidada, vocês não percam, né? No dia 7 de julho, ela estará conosco, falando sobre um tema, não vou falar aqui, depois eu quero ver. A gente vai falar sobre um tema sensacional, que muitos de nós passamos na nossa infância sem saber. Né? Acredito até que tenha sido o meu caso. Né? Posso falar, Simone? Eu acho que posso. Né? Nós vamos falar sobre o transtorno do déficit de atenção. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, não percam, TDAH, isso. Então, não percam do dia 7 de julho. É muito bom esse tema, demais, é importantíssimo, viu? E ela tem sido uma grande fofa conosco aqui. Que legal. A Simone, obrigado por tudo, Simone. Então, querida, suas considerações finais, a gente aqui agradece de coração pelo seu tempo, por colocar o seu saber à nossa disposição. Muito obrigado. Tá, joia. Eu que agradeço, tá? Agradeço você, Ronaldo, agradeço o pessoal aí, foi muito legal. Eu digo que quando a gente ensina, a gente mais aprende do que ensina. E que eu possa ter ajudado as pessoas, né, a entender, e até mesmo a gente saber que a gente vai se viciando por causa de elementos químicos, às vezes. A gente precisa estar esperto para isso. E
Até amanhã, professor. Amanhã eu vou cobrar tabuada, hein, rapaz? Vai ter chamado oral. Você entrou tarde, viu, Danilo? Vai ter chamado oral. Chamado oral ainda existe, professora? Ah, existe, vixe. Ah, existe. Essa desde o meu tempo lá de trás. Mas o que é bom tem que permanecer. É bom pra quem, cara pálida? Tá pro. Só se for. Ronaldo, querida, um abração, beijo. tá? Beijão. Muito obrigado. Conte comigo sempre que precisar, tá? Sucesso absolutamente sempre, que você já está tendo. Mas reconhecimento sempre ao seu trabalho, viu? Obrigada, muito obrigado por tudo e até uma próxima, que logo, logo surgem novos convites por aí. E não se amém. Nós também. E não se esqueçam, só para relembrar, próxima terça-feira, a nossa palestra, né, Zumbis, o efeito reverso do progresso, né, no caso, né? Uhum. Não é esse o nome, mas na verdade me fugiu agora, porque eu estou correndo contra o tempo. Né? Então, é Zumbis, o efeito reverso do desenvolvimento. É isso. Não se esqueçam, porque é uma palestra muito importante, ao vivo, no nosso YouTube, na próxima terça-feira, às 20 horas, onde a gente vai falar sobre essa invasão tecnológica nas nossas vidas e como essa tecnologia que veio para nos ajudar tem atrapalhado muito, não pela tecnologia, mas pelo nosso uso. Inclusive, esse assunto que nós falamos aqui foi muito importante, me deu bastante subsídio para estar lá com vocês na terça-feira, pelo meu canal do YouTube. E no dia 7 de julho, todo mundo já convidado, já demos o spoiler, né? Nós vamos falar do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tá, joia. Novamente, muito obrigado. Vou esperar. Beijão a todos. Até lá. Fico com Deus. Tchau.